Fala galera, André Lohan, apresentador do Globo Esporte na área, beleza? André, para a gente começar, eu queria saber como é que está a expectativa para esse Repá, que vem depois de 20 anos, né, na Série B. E aí, o que a gente pode esperar? Como é que está a expectativa para esse jogo? Bom, eu acho que esse clássico ele é muito aguardado pela longevidade, né? É um Repá que está chegando a 780 clássicos, mas esse é especial porque ele está voltando a acontecer na Série B. Então, eu no início da minha carreira tive a oportunidade de trabalhar no Repá na Série B, então para você ver o quanto tempo, né, que passou, e eu acho que o torcedor está empolgado para poder ter esse reencontro, né? As duas equipes na mesma divisão, em divisões mais superiores, né? A gente não está falando mais de Série C, né, Série D, a gente está falando agora de um encontro numa Série B, e com equipes que estão vivendo momentos muito distintos, né? É bom que se diga. Então são realidades bem diferentes e que deixam esse clássico ainda mais imprevisível. Sim, e aí a minha segunda pergunta é sobre o que a gente pode esperar. A gente tem um Remo que está com uma campanha boa, mas que vem numa mudança de técnico, né? E o Paysandu que está também nessa reestruturação, né? Um pouco necessitando mais, porque está na zona de rebaixamento, precisa dessa recuperação. E o que a gente pode esperar do Remo que vem com uma mistura de estilos, ainda com resquícios do Daniel, do Flávio e agora com o Antônio? Bom, eu acho que essas mudanças que vêm ocorrendo, né, tanto na comissão técnica do Paysandu quanto na comissão técnica do Remo, traz para a gente um cenário de muita imprevisibilidade. Não é se furtar aqui, né, de qualquer previsão, mas a gente não pode deixar de levar em consideração que essas mudanças de comissões técnicas influenciam diretamente no que pode ser apresentado neste clássico. E eu acho que ainda tem mais um fator que é determinante para a gente não conseguir fazer previsões muito precisas. A última rodada trouxe um cenário completamente diferente. O Paysandu venceu, né, e o Remo perdeu. E o que eu consigo hoje ver? O Paysandu vinha jogando bem, mas não vinha conseguindo o resultado. O Remo vinha jogando bem e vinha conseguindo o resultado. Nos últimos jogos, o Remo não vem jogando bem e até vem conseguindo os resultados. Então eu vejo hoje o Remo oscilando na competição. Houve a mudança de comissão técnica, mas o que eu acho que é mais preocupante nisso, que é o terceiro fator que eu traria, né, para essa discussão, é que a gente tem uma lista muito grande de jogadores lesionados. O Paysandu talvez não conte com 10 jogadores, o Remo pelo menos 5 ali, né, da última rodada que se lesionaram. Ou seja, nós temos ali umas equipes que vão precisar encontrar dentro do elenco soluções para disputar um Repá. E aí dentro desse cenário, acho que não faz muita diferença quem está em quinto e quem está em último, né? Então, nesse caso, acho que o clássico tem tudo para ser um clássico de muita imprevisibilidade. Na semana, né, que a gente está, ainda muita coisa vai acontecer, inclusive a apresentação, né, provavelmente, né, do técnico do Remo. Mas eu acho que o que vai realmente fazer a diferença é a tomada de decisão de quem está em campo nesse clássico. Uhum. É a famosa, né, o detalhe, né? Então eu acho que isso que realmente vai fazer a diferença por todos esses fatores. Uhum. Isso casa com a minha outra pergunta, que é sobre o fator surpresa, né? Por exemplo, do Remo, um dos possíveis desfalques seria o Pedro, uhum, que é o artilheiro da competição, artilheiro do clube. E aí, o que os clubes, tanto o Paysandu quanto o Remo pode ter de surpresa? Assim, qual jogador poderia ser uma surpresa positiva? Bom, até então o Remo tem apresentado um modelo de jogo, né, muito reativo, né, jogando no contra-ataque, com a bola no pé tem mostrado um pouco de dificuldade. Nesse modelo de jogo, o Remo ele acaba sendo muito perigoso, né, com o Adailton, né, então são jogadores que podem chegar, e como foi contra o Atlético Paranaense, em pouco tempo de jogo, né, conseguir fazer 1-0. Do Paysandu, a gente tem visto mais jogadores do meio de campo ali aparecendo para decidir um jogo, como foi no último com o Leandro Vilela. Mas eu sempre espero, né, que o Rossi tenha uma atuação, né, muito boa, assim como a gente sempre espera que o Pedro Rocha tenha uma boa atuação em campo. Mas aí, como eu disse, a gente está com dois times que estão chegando meio quebrado aí para esse Repá. Então, isso abre espaço para elementos surpresa, para jogadores que não estão tendo esse protagonismo, de repente surpreender. Uhum. Dentro da competição, o Remo faz uma campanha melhor e também tem um ataque satisfatório, enquanto que o Paysandu vive um completo oposto, assim, tanto no setor ofensivo quanto defensivo. Nesse jogo, considerando o possível estilo que a equipe do Remo vai adotar
para esse clássico, o que pode ser decisivo, né? Qual setor pode ser decisivo? O ataque do Remo ou a defesa do Paysandu que precisa ainda melhorar? Apesar de estar na zona do rebaixamento, a defesa do Paysandu não é uma das mais vazadas, né? Se você for comparar, por exemplo, a defesa do América ter o mesmo número de gols sofridos do Paysandu, e o América está em 10º colocado, né? O Paysandu tem uma defesa até sólida, apesar de ter erros individuais, né? O ataque do Remo é muito positivo, né? E é um ataque realmente de G4. Mas a gente precisa saber como é que esses treinadores vão montar as equipes para esse clássico. E aí a gente já começa a ver a cara desse treinador, a gente já começa a ver o modelo de jogo diferente, não sabemos, né? Então a gente vai realmente ter que ver isso no dia do clássico, quem é que vai, de repente, mudar mais a cara do time que vinha jogando, ou se, de repente, vai trazer alguma novidade que a gente está esperando. Uhum. De todo esse cenário... 41 segundos. De todo esse cenário, dá para apontar o favorito? Não dá para apontar favorito. Em condições normais de repar, acho que já não daria condições de apontar favorito. E no contexto que nós estamos, fica mais difícil de fazer provisões.